Em uma determinada região esférica do espaço, a distribuição volumétrica de cargas é tal que, então, região esférica, distribuição volumétrica, é tal que o campo elétrico no seu interior, ele está na direção radial. O R é o vetor unitário na direção radial. Então veja bem que interessante, ó. O seu campo elétrico, ele depende apenas de R e ele aponta somente na direção radial, tá bom? Então tem uma simetria de rotação aqui, né? O negócio é isotrópico, em qualquer direção que eu olhe é a mesma coisa. Porque meu campo elétrico poderia depender de θ, né? De R, θ, ou até ter uma componente, uma direção angular e tal. Isso não acontece. Estou destacando isso aqui porque isso aqui é central para a gente resolver a questão, ok? Então tá aqui a expressão. O campo elétrico, ele é zero se eu estou fora da minha região esférica de raio Rzão, e se eu estou lá dentro, entre 0 e Rzão, ele tem essa expressão estranha aí. Beleza? Então aqui, ó, o campo elétrico depende só de Rzinho, tá bom? Rzinho é a distância até a origem, ele vale a cosseno de 3π sobre 2 Rzão Rzinho, mais 2 menos Rzinho ao quadrado sobre Rzão menos 1. Tá? Então toma muito esse cuidado, cara. Esse campo elétrico ele depende aqui, ó, só de Rzinho. Essa que é a sua variável. Ele é isso se estamos, não vou repetir aqui essa condição, se estamos dentro da região esférica de raio Rzão. Rzão é fixo. E se estamos lá fora, beleza? O campo elétrico é zero. A é uma constante, Rzinho é a distância até o centro da esfera e Rzão é o raio da esfera. Observação, Rzinho é menor do que 3 metros. Com as condições impostas acima, a constante A vale. Cara, essa aqui é uma questãozinha difícil, bicho, porque ela envolve um negócio que bicho, é complicado, assim. Você teria que estar na faculdade de física que eu fui estudar isso daí, que é condições de contorno para o campo elétrico. Mas beleza, assim, a gente precisa usar esses termos muito sofisticados. Acho que dá pra gente construir um argumento razoável aqui para chegar na resposta, mas eu acho que seria difícil alguém ali garimpar essa questão na hora da prova ali, no pelo mesmo, sem ter estudado um pouco desse negócio. Vamos lá, uma que é razoável é o seguinte, cara, o campo elétrico ele é contínuo, né? Ele não é uma grandeza descontínua. Então como assim? Vamos lá, ó. Tá aqui um desenhozinho aqui, ó. Tá aqui a sua região esférica de raio Rzão. Tá bom? Então isso aqui é a sua esfera de raio Rzão. O que ele disse é, aqui dentro, o campo elétrico é dado por aquela certa expressão maluca lá que a gente escreveu. Só que lá fora ele é zero. Então olha só, aqui fora, cara, o campo elétrico, ele vale zero. Então o seu gráfico é isso aqui. Pô, beleza, qual que é o lance? Qualquer que seja o comportamento do campo elétrico lá dentro, não pode acontecer isso aqui não, ó. O que seria isso aqui, ó? Isso aqui seria uma descontinuidade do campo elétrico. Então ele tem um comportamento lá, quão doido a gente puder imaginar, beleza? Chegou na superfície, tá aqui uma bolinha aberta e ele, pum, despenca a zero do nada. Isso não existe, sacou? O campo elétrico não pode ter um comportamento como esse. Ele vem aqui, ó, puf, aqui, não está definido na superfície, tum, cai para zero. Tem uma descontinuidade. Isso não acontece. O campo elétrico é uma grandeza, né, que é contínua. Portanto, matematicamente, esse negócio tem que ser uma função contínua. Fala, eu já vi isso, cara, que tem um negócio aqui, aí o campo elétrico lá na superfície de um condutor vale metade, aí tem essa descontinuidade, depois pula para cá. Não, isso aí é uma viagem, não tem nada a ver, bicho. Você viu isso aí tá errado, beleza? Eu já vi esse negócio também nos livros aí, né? Tem esse lance, não, ele dá um salto aqui, ele vale meio, depois ele cai a zero. Não, então esse negócio não existe. O que pode acontecer é isso aqui, ó, o cabelo tá ali e tal, não sei o que, de repente ele, vum, tem uma queda muito abrupta. Beleza, uma queda abrupta pode até acontecer, mas você percebeu, não é uma descontinuidade. Uma descontinuidade é isso aqui. Do nada ele dá um salto e ele vai para zero. Não, se ele vai para zero, ele vai de forma contínua, ainda que seja de uma maneira abrupta. Pegou a diferença? Tá. Então, onde que a gente está querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte, cara. Na superfície, ele tem que ser zero também. Se ele é zero, beleza? Assim que eu saio, assim que eu botei o nariz para fora, se ele é zero, na superfície ele também tem que ser zero, senão eu ia perder continuidade. Se ele fosse diferente de zero, a gente teria esse lance desse salto aqui. Ah, beleza. Então, isso é o que a gente chama de uma condição de contorno. É a continuidade do campo elétrico. Pô, entendi. Então, vamos questionar isso aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai falar é que o campo elétrico, quando eu fizer o Rzinho valer Rzão, ele tem que ser zero. Rzinho igual a Rzão é o quê? Estou na superfície. Então, igual a Rzinho é o tanto que me afasta a partir do centro. Se o Rzinho vale Rzão, está na superfície. Porque ele está falando que ele é zero assim que você saiu. No Rzinho maior do que Rzão. Então, o que eu estou querendo dizer? Ah, tá. Se o Rzinho for maior ou igual a Rzão, ele é zero.
É isso que a gente está acrescentando e a gente vai fazer essa condição matemática aqui. Ah, beleza. Então tá, então joga esse negócio aqui, ó. Se o Rzinho for igual a Rzão, então vai, ó. Rzinho igual a Rzão. Beleza, então esse cara cortou aqui. Você vai ter o cosseno de 3π sobre 2, que é 270 graus. Seno é menos 1, cosseno é 0. Então beleza, então esse cara aqui já é 0. Beleza, se o Rzinho for Rzão. Tá. Aqui você vai ter o quê? Aqui se o Rzinho for Rzão, você vai com a seguinte equação, ó. 2 menos Rzão ao quadrado sobre Rzão menos 1 é igual a 0. Essa é a equação que você tem. Beleza. Então você vai ter que 2 menos Rzão ao quadrado é igual a Rzinho, né? Que é 1 vezes Rzinho. Então você vai ter que 4 menos Rzinho ao quadrado menos 2 vezes menos 2 Rzinho é igual a Rzinho. Beleza. Então você vai ter que Rzinho ao quadrado mais 3 Rzinho menos 4 é igual a 0. É isso? Pô, beleza. Então, vamos pensar em soma e produto. Vamos pensar aqui nas raízes. Opa, pera aí. Ah, tá certo? É isso mesmo, beleza. É 1 e menos 4 isso aqui, né? Eu tô viajando. Produto. Menos 4. Soma 1 com menos 4. 3. É menos 3, porque é menos SX mais P, é certinho. As raízes dessa equação são 1 e 4, né? Esse cara não pode existir, beleza? O R é igual a 1. Ele fala que ó, o R tem que ser menor do que 3 metros, né? Então 4 metros não seria uma possibilidade. Tudo bem que ainda cai o negativo ali. Mas ok. Então o R é 1 metro, cara. Você acabou de descobrir, opa, que legal, o Rzinho é 1 metro, olha que legal. Já descobri um cara. Não é o que eu queria, daí você queria o A. Mas beleza, tem que começar de algum lugar, né? Então beleza, o Rzinho é 1 metro, então isso aqui é simplesmente 1 metro. Posso simplesmente arrancar fora esse denominador. O Rzinho aqui também é 1 metro. Posso tirar fora esse cara. 2 vezes 1 é 1 mesmo. Beleza? Tá. Aí você fala, pô, bicho. Então tá. Então olha o que sobrou, cara. Sua função agora só tem esse outro coeficiente A, né? Porque o resto realmente é só sua variável, que é o Rzinho. Tá, como é que eu faço para descobrir, então, esse outro coeficiente A? Então a primeira condição que a gente impôs foi aquela. Cara, olha que interessante. A segunda condição que a gente vai impor é uma condição de isotropia. Vamos lá, então lembra que ele falou que eu tinha comentado isso aqui com você, né? O campo elétrico, o R, ele aponta isso aqui um vetor unitário. O R é o vetor unitário na direção radial. Então o seu campo elétrico, ele depende única e exclusivamente de Rzinho, que é a distância da origem, e ele é radial, ele aponta para fora do centro o tempo inteiro, sacou? Ele não tem componentes em outras direções. Então, ou seja, se eu tiver, por exemplo, ao longo dessa superfíciezinha aqui, ó, como é que é o campo elétrico? Ele aponta para cá, aqui ele aponta para cá, que ó, sempre se afastando, né? Direção radial é isso, né? Conectada com o raio aqui, né? Tá conectado com o centro, só que aponta para fora dele, mas beleza. É isso que é a direção radial. Ah, tá. Então, o campo elétrico, o tempo inteiro, ele tá apontando nessa direção. Beleza. Percebe, então, que ele só tem componente radial, meu campo elétrico, e inclusive na própria equação, cara, eu poderia, igual eu falei, cara, esse campo elétrico ele podia ser uma função de R e de θ. O que significa ser uma função de R e θ? Imagina que o θ é nosso ângulo aqui. Significa que, pô, bicho, se eu girei 90 graus para cima, o campo elétrico é mais ou menos intenso, ou seja, eu tenho uma direção espacial preferível. Se eu olho para norte, para sul, o θ é isso, estou girando. Não, mas aqui, cara, qualquer canto que você gira, é tudo igual. Se qualquer canto, e isso tem a ver com a simetria esférica, ou simetria circular aqui e tal, né? Isso está embutido na forma como o problema foi posto. Então, o meu campo elétrico é um vetor que só aponta na direção radial, e o módulo dele, que é dado por essa expressão, não depende de θ, depende só do constante de toda a minha origem. Ah, tá. Se ele depende só do constante de toda a minha origem, esse aqui, por exemplo, aqui em cima, ó, o campo elétrico, não sei se ele é maior, se ele é menor, vou colocar menorzinho, mas eu não sei. Se bem que aquele é 0, né? Então não posso colocar aqui não. Mas você entendeu? Em qualquer circunferência que você pega aqui, o campo elétrico é sempre o mesmo. Não tem preferência de nenhuma direção espacial. Se não tem preferência de uma direção espacial, cara, todas são idênticas, esse campo elétrico é radial, ele emana a partir de um ponto. Né? Na origem, aí eu poderia te perguntar, pô, e na origem? Na origem ele aponta para onde? Perceba que se na origem ele apontasse para a direita, eu teria uma preferência de orientação espacial. A direita seria uma direção privilegiada. Você concorda? Pô, é verdade. Porque olha só, se eu olho para essa figura desse jeito, você concorda comigo que não há nenhuma preferência de direção espacial? Qualquer lugar que você olha, irmão, é radial, tá saindo. Gira essa figura. É a mesma coisa, é a mesma figura. Ah, tá. Se você gira uma bola, é a mesma coisa. Se eu giro uma bola com esses espetos aqui, é a mesma figura. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, olha só. Pega essa bola aqui e gira ela. Pô, é a mesma coisa.
gira ela. Mesma coisa, entendeu? É tudo igual, cara. As coisas estão saindo radialmente do cara. Pô, beleza. Mas, veja bem, você não consegue nem dizer se esse negócio foi girado ou não. É ou não é? Ah, girei. Como é que você sabe? Você não sabe. Girei 90 graus. Como é que você sabe? Você não sabe, cara. É tudo igual. O campo elétrico radial e tal. Você não, beleza, entendi. Agora, olha pra você ver que doideira. Se o campo elétrico na origem, digamos, que na origem o campo elétrico, por exemplo, ele aponta para cá. Ah, bicho. Aí a gente passou a ter uma preferência espacial de uma direção específica. Você concorda por quê? Porque aí, cara, não é mais 100% simétrico esfericamente. Se eu girar esse negócio, você consegue me dizer que girou. Porque agora a seta roxa, ela aponta para cima. Ah, tá. Se eu pego e escolho girar esse negócio aqui, ó, pum, agora a seta roxa aponta para a esquerda. Então, existiria uma preferência de direção espacial e eu perderia minha simetria. Aí você fala, não, então, entendi, pô, na origem, o campo elétrico, então, ele tem que apontar para todas as direções também, para você não perder essa simetria. É ou não é? Bom, mas não tem como. Como é que o campo elétrico é um vetor, ele aponta para todas as direções ao mesmo tempo? Você concorda? Não tem jeito. Foi entendido. Saquei, cara. O que você está me dizendo, então, é para não dar esse pau e a gente não quebrar toda essa simetria esférica, na origem, o campo elétrico tem que ser zero. Ah, tá. Assim que eu me afastei um tiquinho de nada dele, não tem problema. Porque se eu afastei uma distânciazinha que for, miserável que seja, se eu tenho uma distância, eu já consigo definir uma esferazinha e em cima da superfície dessa esferazinha, o campo elétrico é sempre o mesmo. E à medida que eu aumento essa esferazinha, o campo elétrico na superfície é sempre o mesmo. Eu posso aumentar o tanto que eu quiser. Mas esse que é o lance. O tanto que eu quiser, ao longo dessa superfície aqui, ó, o campo elétrico tem sempre o mesmo valor. Beleza, até que pum, se eu contrair esse negócio para um ponto, lá no ponto, não teria como esse campo elétrico apontar para várias direções ao mesmo tempo. Então, para não perder a simetria esférica, que é o coração da questão, sacou a ideia? O campo elétrico aqui, ele não tem nenhuma preferência de direção espacial, ele é só radial, o campo elétrico tem que ser nulo. Pô, gastei um pouquinho, só para te dizer que a segunda condição de contorno, a segunda restrição que a gente tem é que o campo elétrico lá na origem tem que ser zero. Se o Rzinho for zero, o campo elétrico tem que ser zero. Pô, bicho. Então vai, faça a conta aí, ó. Então vai, ó, A cosseno de zero, porque o Rzinho é zero, né? Mais 2 menos 0, menos 1. Isso aqui tem que dar quanto? Zero. O campo tem que ser zero na origem. Isso aqui vai dar 1. Então você vai ter que A mais 4, 2 ao quadrado, menos 1, é igual a zero. O A tem que ser 3 menos 3, né? O A é menos 3. Nossa, letra C.